Amigos, que extraordinário estarmos pessoalmente aqui juntos. Quantos beijos, abraços, selfies. Meu médico outro dia me disse, para minha surpresa, seus exames estão maravilhosos. Eu falei, finalmente. E pensei, são os meninos que me recebem em todo lugar. Eu roubo a energia deles e eles pensam que eu estou doando. Esse é o truque. Meus amigos, há um momento no filme O Rei Leão, vocês sabem que eu amo tudo da Disney, em que o pai diz ao filhote, lembre-se de quem você é. E é o título da nossa conversa de hoje. Nós estamos talvez um pouco esquecidos de quem nós somos, do que viemos fazer nesse planeta. E esquecidos também de que a nossa estadia aqui é temporária. Pode durar 50, 60, 80, 90 anos. A medicina diz que a geração que vem depois da nossa, nós aqui na faixa dos 60 e poucos, vai viver 100 anos com facilidade. Mas eu sempre me pergunto, viver tanto para quê? Se nós não temos, às vezes, o sentido real da importância deste mergulho no corpo físico. Quaisquer que sejam as dificuldades desse corpo. Há pouco tempo, em agosto passado, eu estive no Maranhão fazendo um trabalho com esse orador maravilhoso que é Raul Teixeira. Um homem que eu conheço pessoalmente e sei bem do caráter, da beleza do seu coração. Um físico respeitado no mundo inteiro, como um dos físicos mais inteligentes da Terra. Faz um trabalho em Niterói maravilhoso há muitos anos. Estivemos no Maranhão em agosto, tinha gente sentada na janela, porque vocês sabem como é, as pessoas também gostam de saber. Eu fui para o palco com a bengala, Belinha, ele com o lado direito do corpo comprometido pelo AVC que teve há 12 anos, sentamos e a plateia nos olhava com aquele olhar de comiseração. Meu Deus, foi isso que sobrou do espiritismo! Minha Nossa Senhora! Eu tenho certeza que nós despertamos futuros oradores, porque eles devem ter pensado, esse povo não vai durar, não é possível. Mas, claro, no café da manhã, aquele café da manhã, torradinha, uma fatia de queijo branco, uma frutinha, e eu dizendo corajosa, eu como só o que o Raul come. Vocês imaginem o que eu não passei, porque o homem disciplinadíssimo. Há 12 anos atrás, ele estava num avião indo para Nova York para fazer palestra. Quando ele entrou no avião, ele disse, moça, eu vou dormir a viagem toda, não precisa me dar comida, bebida, nada. Me dê um cobertor. Ele se sentou no lugar dele, botou o cobertor em cima dele e, aparentemente, dormiu. Quando, horas depois, o avião pousou em Nova York, todo mundo saía do avião, ele nada. Ele não se movia. E aí a aeromoça disse, meu Deus, eu vou acordá-lo, porque ele deve estar num sono profundo. Realmente estava. E indo para Nova York, ele teve um AVC dentro do avião. Um AVC grave. E ele comentava comigo que, na inconsciência, porque ele não conseguia falar, ele não conseguia se mexer, ele embaixo do cobertor, aparece Camilo, seu mentor espiritual. E ele disse a Camilo, em pensamento, porque ele não conseguia emitir som, Camilo, você veio me buscar? Camilo desapareceu. Você imagina, você vê seu mentor,
Você está paralisada. Você disse no avião que não queria ser incomodado, e aí Camilo desaparece. Aí veio o pior. Apareceu o doutor Bezerra de Menezes e a mãe dele, a mãe do Raul, que morreu de AVC. Aí ele teve certeza. Estou indo embora. Camilo depois contaria a ele: eu não podia falar porque eu sou o seu protetor, mas o mentor do seu trabalho na Terra é Dr. Bezerra de Menezes. Se tivesse chegado a sua hora, ele é que te buscaria. A boca do Raul veio parar aqui, devido ao AVC. Bem, o brasileiro que estava lá esperando para recepcioná-lo, claro, foi chamado, já veio ambulância, tudo, e levaram o Raul para o hospital. Quando o Raul chegou, alguém foi avisar o médico neurologista: olha, tem um brasileiro que está muito mal. A boca dele está no ouvido. Nada do médico aparecer, demorando a chegar. Nisso, José Grosso, esse espírito fantástico, companheiro dos meus dias, porque foi ele que disse um dia: somos todos meninos, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Ele foi cangaceiro de Lampião na sua última vida, mas ao perceber o que Lampião fazia, ele começou escondido a chegar nas cidades para prevenir que Lampião estava chegando. E Lampião descobriu. Amarrou José Grosso num cacto e lhe arrancou os olhos. Foi assim que ele morreu. Mas nas horas mais difíceis, quando eu chego a lugares para fazer palestra, que o lugar é difícil, é José Grosso que eu vejo me acompanhando. E José Grosso apareceu para o Raul Teixeira, olhou para ele e disse: mas tu tá feio. Porque ele estava todo torto. Todo torto. Aí, José Grosso, com a própria mão, colocou a boca do Raul no lugar. Quando o neurologista entrou, teve que ser socorrido, quase desmaiou. Que brasileiro é esse que disseram que estava com a boca no ouvido e a boca está no lugar? E ali começou uma jornada para Raul, que permanece até hoje. Ele foi considerado o paciente mais disciplinado que o hospital de Nova York havia visto, porque tudo que os médicos determinaram, ele fez e faz até hoje. A única coisa é que ele já não viaja mais pelo Brasil, aceita raríssimos convites, e o interessante é que ele comentava comigo que onde ele vai, as pessoas vão pensando: será que ele vai conseguir falar? E com muito esforço e fisioterapia de todas as formas, ele hoje consegue fazer meia hora de palestra. Então, formamos uma dupla que muito me honra. Eu falo 30 minutos e ele fala 30 minutos depois. Aí, claro, é Raul Teixeira, não é Maíse. Ele chega para mim num café da manhã, lá no Maranhão, e falou: ano que vem, 2025, você tem muito compromisso? Eu falei: tenho. Eu vou começar final de janeiro e termino em março de 2026. Ele virou-se e disse: vamos voltar ao Maranhão e realizar um sonho, que é falar nas pequenas cidades do Maranhão, onde nunca um orador espírita foi. Você faria isso comigo? Topei na hora, porque eu sou maluca mesmo. Topei. Em agosto do ano que vem, por 20 dias, nós vamos correr as cidades do Maranhão, falando de Jesus, falando dessa doutrina extraordinária que um dia surgiu no nosso conhecimento e nos diz: somos imortais, mas precisamos saber quem nós somos, o que produzimos emocional, psiquicamente,
para a vida na Terra. Há muitos anos atrás, em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, o Chico Xavier esteve conosco. E, num ginásio de esportes lotado, ele psicografou Castro Alves. E, num determinado momento, Castro Alves diz: no universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é a soma de todos nós. E como nós estamos esquecidos disso. Não falo dos irmãos de outras religiões, não, e até de quem não tem religião nenhuma, de nós espíritas. A verdadeira fraternidade, o cuidado com o meu semelhante, a oportunidade de dizer na casa espírita que eu frequento, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer que eu não estou fazendo e que vai contribuir para que tudo se torne melhor? Eu tenho muito problema de saúde. Todos nós temos. Chega um determinado dia que nós ficamos pensando, meu Deus, todo mundo é igual a mim? Hoje eu fui caminhar de manhã em Copacabana. Minha Nossa Senhora, a minha geração e a geração anterior à minha, está toda usando bengala. Toda. E com a vantagem de ter um cuidador do lado, eu estava sozinha. Mas eu fiquei impressionada. A futura geração, a que vem depois de mim, com certeza vai fazer muita fisioterapia, muita musculação, para envelhecer da melhor maneira possível. Porque, detalhe, às vezes nós prometemos no mundo espiritual viver muitos anos. Me lembro que há muitos anos atrás eu terminei um namoro e fiquei arrasada. E o Dr. Bezerra de Menezes me disse: minha filha, eu fico preocupado com você, por causa de uma tolice. Eu morrendo. Morrendo, literalmente. Por causa de uma tolice, você está tão triste. Eu fico preocupado, porque sua vida na Terra é muito longa. Eu nunca me esqueci disso. Já passei por várias dificuldades de saúde sérias e vou para a UTI, claro, porque hoje você tem mais de 60 anos, você já entra na UTI direto. Fiquei, há 20 anos atrás, 10 dias numa UTI, eu tinha 46 anos, com 30/14 de pressão. Ótima. Um amigo meu, médico em Goiânia, telefonava de madrugada e perguntava: como está a Maíse? E o enfermeiro dizia: olha, ela está grave, mas ela passa a noite contando a história do Chico Xavier. Basta dizer que eu fiquei 10 dias, perdi 10 quilos, foi a única vantagem. E, ao sair no corredor da UTI, todos os médicos e enfermeiros me aplaudiam, porque eles já tinham me dado como desencarnada há muito tempo. E, detalhe, nunca ninguém me explicou que 30/14 foi esse. Então, com todo o respeito à medicina, que cada vez avança mais, precisamos perceber que há algo que nós controlamos, que é o nosso emocional, a certeza de que vamos superar tudo, porque estamos determinados a isso. Chico Xavier passou por tantas dificuldades. E um determinado dia em que ele estava muito mal, ele disse a Emmanuel: meu Deus, eu faço um trabalho para o bem, eu psicografo livros. Será que Jesus não pode me ajudar? Será que Jesus não pode até me curar para eu continuar trabalhando? E Emmanuel respondeu: abra o Evangelho, na página tal, leia alto. E quando ele abriu, estava lá a palavra de Jesus inesquecível: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, eu vos aliviarei. E Emmanuel disse muito tranquilo: você entendeu? Ele não disse que curaria, ele disse que ia aliviar.
considere-se aliviado, mas permaneça fazendo com todas as dificuldades o que você tem que fazer. Meus amigos, vamos ser sinceros. Às vezes nós chegamos na casa espírita, a gente quer chamar a ficha A, alguém fala para a gente chamar a ficha D e a gente já se contraria. Tem espírita que não é fácil. Você não pode dizer que ele não fica bem de vermelho, que ele se altera. Ele se altera, ele fica numa dificuldade tremenda, nem fala, nem olha para você direito, porque ele gosta de vermelho. E a coragem, então? Uma vez eu disse para a plateia dos meninos de sábado, são mais de 1000 pessoas sentadas, fora as paredes ocupadas por jovens, graças a Deus, na maioria. E, graças a Deus, estão ficando educados. Dão lugar para as pessoas mais velhas sentarem e ficam nas paredes, lá da comunhão. Mais uma vez, eu disse a eles, se nós não fizermos alguma coisa de nós mesmos, vocês sabem, ninguém fará. Há que começar de nós e terminar em nós também. Tudo está aqui dentro para voar, para sermos felizes, alegres. Gente, meus avós eram espíritas na década de 1930. Você tinha que ser triste, você tinha que ser macambúzio. Macambúzio, hein? Essa palavra já existiu. Você tinha que sentar num lugar desconfortável. Centro espírita tinha que ser pobre. Porque você não podia ficar confortável, porque você não pensava em Deus confortável. Olha, isso é uma herança que não é fácil. Tem muita gente que diz, eu sofro, mas é meu karma. O querido amigo Moab José, que sempre nos recebe no Maranhão, ele diz, Maíse, o importante é não ajudar o karma. Eu tive um amigo que atravessou a rua com tanta karma que morreu atropelado. E olha, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós alimentamos aquilo que não era para nós, aquilo que não era para acontecer conosco, mas a gente gosta de sofrimento. A pessoa conta uma dificuldade e você logo diz, se eu te contar o que eu passo, com aquele olhar assim, 3x4, sabe, que está vendo quem já morreu? E isso acontece muito dentro da doutrina espírita. E nós não temos tempo para isso. Não temos tempo para lamento, não temos tempo para dificuldades de 1000 vezes repetidas, porque nós precisamos sair da Terra um dia melhores do que chegamos. Já comentei com vocês certa feita uma história acontecida há muitos anos atrás. Um menino de 8 anos pintava na garagem todo final de semana com seu pai. O pai olhava os desenhos que o menino fazia e dizia, você é horrível, não sei como você é pior, se com tinta, com lápis, com crayon, você é horrível. A mãe, uma espanhola, ouvia aquilo, chamava o menino e dizia, não te impressiones com teu pai, eu tenho certeza que se você quiser ir para a política, será um presidente do nosso país. Se você quiser ir para a medicina, será um grande cientista. E muitos anos depois, lembrando-se da mãe com saudade, na porta de casa, fotografado pelos repórteres, ele dizia, saudoso, daquela mãe que o incentivava a ter autoestima. Eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso, o maior escritor o maior pintor do século XX. Tinha um pai horroroso, mas uma mãe que o acolhia. Ele ficou tão cheio de autoestima que cada mulher que ia embora da vida dele, ele não se conformava. Uma vez, uma das esposas dele pegou os 2 meninos pela mão, fez a mala e desceu a rua.
o abandonando. E ele correndo atrás dela e dizendo: mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. A que ponto chegou a autoestima dele? Tremendo. Porque a mãe dizia: você pode ser tudo. Ah, meus amigos, nós estamos precisando acreditar nisso. Acreditar que, com a proteção dos nossos mentores invisíveis aos nossos olhos, nós podemos tudo. Podemos mudar o nosso destino para muito melhor. Podemos mudar o destino dos outros. Eu confesso a vocês, como dormir a noite inteira, se há bolsões de miséria no mundo inteiro, crianças morrendo em toda parte, abandonadas, levadas pela guerra que não deveria existir em lugar nenhum, e nós dormimos. Nós dormimos porque é tão longe, não está acontecendo aqui, mas em termos de energia, todos nós sofremos. Onde quer que haja no mundo essa situação dolorosa, em algum lugar, em algum momento, nós estaremos sentindo isso na nossa energia. Muita gente me diz: Maíse, você sabe, né? O terceiro milênio já começou. E eu sempre digo: aonde? Me explica aonde. Depois de palestra, vem mãe falar comigo: Maíse, olha, meu filho, já foi expulso de 3 escolas. É um incompreendido. É um menino do terceiro milênio. Gente, eu disse a Divaldo uma vez: Divaldo, meu filho, só você conhece os espíritos de luz que estão voltando para a Terra. Eu só conheço capirotos. Mistura de capeta com garoto. Essa é que é a verdade. Os meninos de hoje não são fáceis. E os adolescentes também. E há tantos que estão perdidos em si mesmos, sem diálogo dentro de casa, abandonados como se estivessem passando por uma guerra. E lá está, no filme, o pai do Rei Leão que pergunta a ele. Aliás, lhe afirma: lembre-se de quem você é. Precisamos lembrar. Fomos criados para a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Mas para chegar lá, nós precisamos revirar o nosso destino, não viver de mentiras, não dizer eu te amo se você não amar de verdade. Há anos atrás, uma menina, filha de pais católicos, veio depois de uma palestra me mostrar um desenho. O nome dela, Alice. Ela tinha desenhado eu e ela, de mão dada, atravessando um campo de girassóis. E eu, muito tola, olhei o desenho e falei: que lindo, Alice, você nos desenhou. Ela muda, olhando para a minha cara, com aquele olhar de: meu Deus, eu tenho que aguentar essa mulher. Os pais católicos não estavam gostando de estar dentro da comunhão. O pai vira-se e diz: fala para ela, Alice, fala para ela o que você nos disse. Ela virou-se para mim com a maior tranquilidade e disse: eu falei para meus pais que eu precisava vir aqui no Centro Espírita, porque antes de eu nascer, eu já assistia às suas palestras. Gente, as minhas pernas viraram uma geleia. Eu tive que sentar, porque ali estava uma menina de 6 anos me dizendo isso. E aí os espíritos amigos me disseram: tá vendo o privilégio de começar cedo? Quem invisível assistia você falar, hoje está no corpo e procura de novo a palavra que se acostumou a escutar quando estava desencarnado. Já imaginaram quando nós fazemos o que não é bom? Como impregnamos pessoas que nos acompanham invisíveis
E um dia elas vão nos achar. Um dia, de alguma maneira, elas nos encontrarão. Não para falar coisas boas, mas para nos cobrar. Esse terceiro milênio só vai começar quando estiver dentro de nós. Uma vez perguntaram ao Chico: Chico, quanto tempo você acha que vai levar esse terceiro milênio para a gente se instalar na Terra? E o Chico disse: acho que pelo menos uns 200 anos. 200 anos. E as pessoas estão achando que começou ontem. Às vezes eu saio de uma palestra e vejo alguém que assistiu à palestra sendo grosseiro no estacionamento, com o rapazinho que toma conta dos carros. Em minutos, a pessoa assiste a palestra, atravessa um pedacinho e vai humilhar alguém ali. Enquanto isso e tantas coisas acontecerem, o terceiro milênio não estará instalado. Porque, como dizia o próprio Chico, o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E o que existe hoje é lutar. É a sombra tentando nos dizer que nada adianta fazer, porque eles têm o domínio desse planeta. É o bem, lembrando que saímos todos do mundo espiritual, mergulhamos no corpo, prometendo fazer o melhor. Houve um poeta chamado Paulo Leminski, um poeta maravilhoso do Sul, mas ele tinha um problema sério. Ele era assumidamente alcoólatra. E chegou uma hora que não dava mais. E ele ia no médico e o médico dizia: olha, ou o senhor para de beber ou o senhor morre. Ele levantava, cumprimentava o médico e dizia: muito obrigada. E ele acabou morrendo em 89 de tanto beber. Mas era um homem incrível. E eu tenho em cima da minha cama um cartaz que meu sobrinho fez com uma frase dele que diz: beija-flor na chuva, gota alguma derruba. Beija-flor na chuva, gota alguma derruba. Todos os dias eu olho e lá está a frase. De frente para a minha cama, eu tenho vários cartazes de filmes de Hollywood. Eu tenho Audrey Hepburn, magra. Meu Deus do céu, magra. No filme Bonequinha de Luxo. Eu tenho Marlon Brando, que não era um ser humano, era um deus. Era um deus. Quando muito rapaz, ele admirava um ator de Hollywood chamado Montgomery Clift. Montgomery Clift era um rapaz lindíssimo, mas sofreu um acidente de carro numa época em que não havia o progresso da cirurgia plástica. E o vidro do carro retalhou seu rosto. E ele ficou desesperado e ficou internado 2 anos no hospital, sem querer receber visita alguma. Um dia o enfermeiro disse: o senhor sabe, eu tenho pena de um rapaz que vem todo dia aqui para saber do senhor. E o senhor não quer receber ninguém, mas esse rapaz todo dia vem saber. Um dia, Montgomery estava muito sozinho mesmo e disse: quando esse rapaz vier, mande subir. O rapaz apareceu. Ao invés de cumprimentar, disse a Montgomery Clift: você vai levantar dessa cama, vai voltar a fazer filmes, porque eu estou estudando teatro para imitar o seu talento. Você não vai se afastar do mundo, comece tudo de novo. Você ainda é um homem bonito, embora as cicatrizes. Nem preciso dizer a vocês que o rapazinho que ali estava à frente de Montgomery Clift era Marlon Brando, o maior ator do século XX.
Ele tirou Montgomery Clift da cama. E ele, Montgomery, só não viveu muito porque saiu do hospital viciado nos remédios que utilizava para não sentir dor. Mas a verdade é que quando eu acordo, eu já dou de cara com essas referências. Eu tenho uma foto de Forrest Gump, sempre sentado, esperando que alguém sente do lado para conversar. Eu tenho um cartaz do ET, voando, sempre querendo voltar para casa. Nós somos felizes, porque todos nós estamos voltando para casa, querendo ou não. O dia vai chegar em que vamos deixar esse corpo e nos perguntarão: o que você fez? O que você traz da Terra? Que notícias você nos traz do planeta que você habitou? Chico Xavier passava, indo para o trabalho de ônibus, por um campo de girassóis maravilhoso. E todo dia ele fazia uma prece: oh, meu Deus, abençoa esses girassóis, são tão bonitos. Abençoa os girassóis. Um dia, o ônibus furou o pneu no meio do campo de girassóis. O motorista mandou todo mundo descer para trocar o pneu, e nisso, espíritos de luz saem do meio dos girassóis e dizem ao Chico: eu queria agradecer, nós queríamos te agradecer, porque todo dia, nós que somos os responsáveis por esse campo de girassóis, recebemos a sua prece. E era um campo de girassóis. Agora é moda dizer que se viu um disco voador. Lá em Brasília, disco voador é mato. Existem mesmo. Mas até pilotos americanos estão depondo no Senado, falando da experiência que tiveram com discos voadores. E é claro, uma vez, há muitos anos atrás, o Chico estava dentro de um Fusca com 3 amigos, atravessando uma fazenda. De repente, o Fusca morreu. Olha, o Fusca morrer não é mole, não. Eu e minha irmã tivemos um Fusca, o Yellow Asdrubal, e aquilo não morria. A verdade é que estavam indo, de repente, o carro e fica completamente paralisado, as luzes em volta desaparecem, havia algumas vacas pastando e um disco voador aparece. Desce um ser de outro mundo, escolhe uma vaca. A vaca é suspensa por uma luz, entra no disco voador. E Emmanuel aparece para o Chico e diz: você já fez aquela prece sentida de medo? Pois faça agora. Tá? E é claro, este ser do lado de fora, no campo, não parava de olhar para o Chico. E mais tarde Emmanuel disse: este ser reconheceu em você um ser que trabalha para o bem. E ele só não levou você, porque nós não deixamos. A vaca subiu, sabe-se lá o que foi feito dela, depois ela desceu e continuou a pastar tranquilamente. O Chico nunca se esqueceu disso, porque ele disse: eu sei que eles existem, mas o mais grave é que depois Emmanuel me disse: eu pedi que você rezasse porque existem espíritos, seres de outros planetas, do bem e daquilo que não é bom. E aquele ser não era do bem. Por isso, Cristo inesquecível disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou
para vos preparar o lugar. Quando o Chico esteve conosco em 76, ele foi de carro de Uberaba para lá, porque ele morria de medo de avião. Ele pediu para olhar a cidade de cima. Estava amanhecendo e ele disse: esta é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso, tanta gente veio para cá e nunca mais voltou para a sua cidade de origem, porque o destino estava aqui. Um dia, quando seres de outros planetas entrarem em contato com os líderes da Terra, o encontro de todos eles será aqui, em Brasília. Gente, a gente chorava escutando isso. Quando é que Chico ia mentir sobre uma coisa dessa? E a verdade é que Brasília, há muito tempo, tem essa coisa da energia, o que não adianta muito, porque os espíritas andam tão preguiçosos que não sintonizam com toda essa energia que existe em toda parte e da qual nós precisamos nos alimentar. Se algo eu podia dizer para mim mesma nessa noite é: sem desânimo, desistência, nem pensar. Nós já desistimos em outras vidas e deu no que deu. Ah, eu queria tanto ser amada, não sou. Ah, eu queria tanto que fulaninho gostasse de mim, não gosta. E muitos fulaninhos estão aí se endividando, segurando na mão e dizendo: eu te amo. Você olha nos meus olhos e percebe que eu te amo? Mentindo à vontade. Não façamos o que já fizemos em vidas que se foram. Sejamos sinceros no nosso afeto, no nosso carinho, no nosso trabalho, no bem. É o que nos sustenta, não há outra coisa. A medicina pode avançar muito, e está avançando, mas o que no último instante nos abriga é aquilo que nós fizemos ao outro. Há uma frase de Emmanuel linda que diz: aquilo que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. E muitas vezes nós precisamos de um advogado que seja o nosso protetor, que nos entenda, mas nos entenda porque nós estamos procurando fazer o bem. E não tenhamos dúvida, não somos pessoas absolutamente substituíveis. Houve um líder, um pioneiro espírita chamado Lameira de Andrade. Ele tinha um amigo que era um homem materialista. Lameira já tinha desencarnado. Um dia, esse amigo teve um infarte e morreu. Era um homem rico, toda a família dependia dele. Ele fazia tudo pelos filhos, pelos netos. Quando ele acordou no mundo espiritual, deu de cara com Lameira de Andrade, que era o amigo que tinha morrido. Lameira, você aqui? Mas você já morreu. E Lameira disse a ele: não, meu filho, ninguém morre, a gente continua. Lameira, eu morri? Morreu. Para a terra você morreu. Lameira, quanto tempo tem? 2 semanas, pelo menos. Lameira, pelo amor de Deus, a minha família deve estar arrasada. Deve todo mundo estar em coma. Eu fazia tudo por todos. Lameira, como eles estão vivendo sem mim? E Lameira disse: muito bem. Depois do seu enterro, como não tinha mais você, cada um pegou o próprio destino e se resolveu. Meus amigos, tudo passa. Nós também vamos passar. As pessoas talvez nem se lembrem de nós, mas nós vamos prestar contas. Alguém nos perguntará: você está vindo da Terra? Que notícias você me traz? Eu costumo dizer
que quando eu desencarnar, vocês vão saber todos, porque eu vou chegar lá e vou dizer, adivinha quem voltou? Pode levantar todo mundo e voltar para a Terra, porque nós passamos por um monte de coisa, até pandemia aguentamos. Agora vamos trocar de lugar. Nós vamos ficar aqui e vocês vão descer para o planeta. Mas não fiquemos felizes. Chico dizia, nós somos hoje a mesma humanidade que tornou o mundo o que ele é. Por isso estamos todos de volta, para receber aquilo que semeamos sem pensar, com as consequências que vieram. O desamor, o ódio, a indiferença. Meu Deus, você não é visto pelas pessoas. Há um mês atrás eu levei um tombo no banheiro, meu banheiro todo adaptado, eu me achando maravilhosa, porque eu não estava segurando em nada, pugutufe, caí. Caí como uma folha, devagar. Eu pago por mês a uma firma, tem um cordãozinho que você passa o dia com ele, se acontecer alguma coisa com você, você aperta. Nunca tinha precisado. Fiquei horas deitada no chão, sem conseguir me levantar, fui até a cabeceira da minha cama, me arrastando, chamei por eles. Olha, minha filha, eu caí, mas eu não me machuquei. Dava para você mandar alguém aqui para me levantar? Fique tranquila, já estamos mandando. Passam-se 20 minutos, chega minha irmã. Eu, na minha ilusão, falei, que bom que você veio. Você abriu a porta aqui de casa, está vindo alguém para me tirar do chão, porque ela também não conseguia. Gente, ela começou a rir, porque ela falou, adivinha quem é a pessoa que foi chamada para te tirar do chão? Eu. Gente, coitada, toda terça-feira eles ligam para você para saber se você está bem. Isso foi numa quinta. Na terça-feira seguinte, quando me ligaram, gente, baixou o pior em mim. Essa pobre dessa moça ouviu. Falei, o quê? Vocês mandam a minha irmã? Aí minha irmã tentou de tudo que é jeito, encosta nessa poltrona, tenta nada. Vamos chamar seu genro. Mas meu genro e minha filha moram num condomínio um pouco distante. Eu falei, vamos chamar seu Joaquim, porteiro da noite. Seu Joaquim, eu de camisola do Piu-Piu. Vocês imaginam? Não imaginem. Ele simplesmente veio por trás, me levantou. Tá tudo bem, dona Maísa? Eu falei, tá, seu Joaquim. No dia seguinte, eu falei para ele, o senhor agora é meu anjo da guarda. Não vou mais pagar companhia nenhuma. Aí a pessoa me ligou na semana seguinte, a senhora ficou bem? Eu falei, fiquei ótima, minha filha. Eu vou para o Rio de Janeiro fazer um monte de palestra. Ah, que coisa linda, vá com Deus. Eu falei, gente, mas o povo gosta de ganhar dinheiro. Mas na hora que você precisa de verdade, neca. Você se vira e quem aparece para te socorrer é sua irmã. Porque ela, de toda a família, é quem mora mais perto de mim. Meus amigos, eu conto essas histórias porque nós estamos bem esquecidos dessa fraternidade que a doutrina espírita nos ensina. Essa paciência, essa coragem, aquilo dentro de nós que diz na hora mais difícil, eu posso, eu vou virar essa mesa, eu vou conseguir, eu vou continuar, ou melhor, eu vou mudar isso que me incomoda tanto. Eu não vou mais fingir que sou feliz, eu vou ser feliz de verdade.
Porque se não temos essa consciência de que precisamos ser felizes, vai ser complicado. Não teremos o que trocar com o nosso semelhante. Não teremos o que dizer um dia na pátria espiritual. Eu amei, eu sofri, eu lutei, mas eu fui guerreira. O guerreiro nunca desanimei. Lá no Maranhão, as pessoas diziam: ah, mas é você que vai conversar com a gente? Eu queria o Raul. E eu dizia: ô, minha filha, o Raul não conversa mais. Ele fala, mas ele fala com esforço. Então, depois da palestra, ele vai descansar e vocês têm que encarar, é a Maíse mesmo. E olha, é impressionante como as pessoas são complicadas. Ah, não, mas eu queria era falar com ele. Eu falei: olha, infelizmente, ele não fala. Ele tem até hoje enorme dificuldade para se fazer entendido. E ele aprendeu a autografar os livros com a mão esquerda. E quando nós chegávamos nos centros, eu já dizia logo: o Raul autografa os livros dele, eu tiro selfie. Gente, se eu tivesse ganhado R$1 por cada selfie que eu tirei no Maranhão, vocês não estavam me vendo aqui, eu estava em Paris, na Fachon, que é a confeitaria que fazia os doces de Maria Antonieta. As pessoas me perguntam: diz o lugar que você quer conhecer. Falei: eu quero ir a Paris, sentar e pedir um mil-folha, que tenha 1000 folhas mesmo. Os franceses sabem fazer isso. Sabem. Um dia eu ainda chego lá. Mas a verdade, meus amigos, é que todas as pessoas no mundo têm uma grande responsabilidade, que é sair um dia da Terra melhor do que entrou. E seja qual for a nossa idade física, pensemos: e se hoje fosse o meu dia de retornar? O que eu teria para contar aos meus mentores espirituais, que foram os fiadores da minha volta para a Terra? Teria coisas bonitas, teria alegrias, teria lutas superadas, dificuldades vencidas, ou apenas covardia? Não nos deixemos enganar. A sombra nos oferecerá muitas coisas, mas a resistência à sombra é você permanecer convicto de que ninguém chega à doutrina espírita por acaso. O acaso não existe na nossa vida. Chegou a doutrina espírita para nós, para que nos transformemos de verdade. Não da boca para fora, mas realmente amando e servindo. De madrugada, o Chico atravessava a rua e escutou o barulho de uma corrente. Um cachorro temido no bairro inteiro tinha se soltado. E todo mundo sabia que o dono, de propósito, deixava o cachorro com fome para vigiar a casa. E o Chico voltando para casa e o cachorro atrás. O Chico parava, o cachorro parava. O Chico andava, o cachorro andava. E ele só escutando o barulho da corrente. Ele virou-se e disse ao cachorro: meu amigo, eu sei que você está com fome. E se você me deixar chegar em casa, vamos combinar o seguinte: tudo que tiver na geladeira é seu. E lá foi ele e o cachorro atrás. Quando ele chegou, as 2 irmãs que namoravam com ele escutaram o barulho, queriam levantar. E ele disse da cozinha: não levantem não, eu comi alguma coisa lá no centro e estou aqui com um amigo meu. O amigo era o cachorro. Quando ele abre a geladeira, para surpresa dele, tinha carne de toda a qualidade. O açougueiro tinha recebido uma orientação do Chico maravilhosa. Mandou um monte de carne para o Chico,
para as irmãs do Chico. No dia seguinte, quando elas acordaram e abriram a geladeira, começaram a gritar: Chico, deu ladrão, deu ladrão. Levaram aquela carne toda. E o Chico: não, eu vou contar o que aconteceu. E quando ele acabou de contar, as duas indignadas disseram a ele: mas Chico, tudo, todos os quilos de carne? Ô, minha filha, eu prometi. E o cachorro comeu tudo. Meus amigos, cuidado com as nossas promessas, porque justamente porque não as cumprimos, hoje os nossos adversários nos procuram, encarnados ou desencarnados, apontando para nós e dizendo no nosso inconsciente: você não merece crédito, porque você me enganou. Não enganemos a ninguém. Ainda que o mundo nos fale de violência, de loucura, de falta de coragem, façamos exatamente o contrário. Amemos até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce morava num convento e um comerciante alugou um galinheiro que tinha no meio do convento. E ali tinham 100 galinhas, que ele disse: eu venho buscar, mas as senhoras tomem conta para mim. Irmã Dulce tirava todo mundo da rua e começou a juntar gente, morador de rua, não tinha o que dar de comer. Um mês depois, quando o comerciante chega no convento para pegar as 100 galinhas, o galinheiro estava vazio. Ele, horrorizado: Irmã Dulce, cadê as minhas 100 galinhas? E ela, serena e confiante, disse a ele: encontraram o seu destino. Todas foram sacrificadas e se fez muita sopa boa de galinha para aquele monte de gente que ela precisava alimentar. Meus amigos, as pessoas nos apontarão. As pessoas dirão coisas que nunca passaram pela nossa cabeça falar ou fazer, mas permaneceremos fiéis a Jesus, a alma mais perfeita que já habitou a terra. E quanto menos se fala dele, mais ele se faz presente. Eu sempre digo que a minha frase favorita de Jesus não é amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. A minha frase favorita dele é: a cada um segundo suas obras. Se nós pensarmos nisso uma vez por dia ou uma vez por semana, faremos o nosso melhor. E eu, tão agradecida por todo o carinho com que vocês nos receberam. Essa é a primeira palestra. Eu cheguei ontem de Brasília e já comecei aqui com o pé direito, encontrando todos vocês. Prometo voltar no ano que vem. Vocês não se livram de mim fácil. Mas termino com uma frase maravilhosa de Mário Quintana, o grande poeta. Ele dizia: não faça de tua vida um rascunho. Você pode não ter tempo de passar a limpo. Que nós passemos a limpo a nossa vida. Que nós, até o último dia de vida na Terra, possamos afirmar: Senhor, eu fiz o melhor ao meu alcance. E ouviremos, como dizia Casimiro Cunha, alguém virá nos receber e dizer: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Esse é o meu desejo, agradecendo todo o carinho de vocês. Quando venho ao Rio, reencontro pessoas queridas que estão sempre no meu pensamento. Minha prima Lúcia, que foi minha primeira amiga. Tínhamos o quê? Eu tinha 2 anos, ela tinha 3. E ainda estamos aqui maravilhosas. Minha tia Ana, que me acompanha, sempre que estou num centro aqui em Brasília, ela aparece.
As tias que ainda vou ver, uma tem 94, a outra tem 97, a mais novinha tem 89. Então, os espíritos costumam me alertar. Minha filha, o seu DNA não é fácil. Esta família dura muito. E é verdade. A verdade é que todos... Minha tia de 89 anos tem diabetes à vontade. Está ótima. Por isso, seja quais forem nossas lutas, esse corpo precisa ser o intérprete da nossa alma eterna. Não adianta, ele ainda é o nosso escudo, ele ainda é o estágio que nós estamos fazendo. Que sejamos felizes nele, seja quais forem as dificuldades. Que todos os dias acordemos e digamos: eu posso, Senhor, eu posso, porque confio em Ti. E lembrando Eurípides Barçanufo, essa alma incrível, gostaríamos de lembrar uma frase dele: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Primeiro sejamos bons. Vamos ser bons, meus amigos. Vamos estender a nossa mão a quem precisa. Vamos ter o olhar de ver que alguém tão próximo a nós está no seu limite, a ponto de uma loucura, e nós vamos saber, porque vamos estar acompanhando aquela alma amiga. Quantas vezes dentro da nossa própria família somos indiferentes ao destino das pessoas que um dia nos receberam na Terra. Não façamos isso. Amemos. Simplesmente amar é um grande desafio, e tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, que todos esses espíritos amigos que estão presentes, essas almas que estão aqui para dizer: amanhã seremos nós a estar na Terra e vocês estarão do lado da verdadeira existência. Por isso somos felizes, sabemos quem somos, sabemos para onde estamos indo e lembramos de Kardec, que perguntou no Livro dos Espíritos: onde estão gravadas as leis de Deus? E os Espíritos responderam, inesquecíveis: na consciência. Que a nossa consciência um dia fale de nós e só tenha boas histórias para contar. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que todo o carinho que eu recebi de cada um de vocês possa voltar para suas existências, e até que nos encontremos novamente, façamos tudo de bom ao nosso alcance, para que daqui a um ano estejamos todos ainda melhores, ainda mais jovens, ainda mais cheios de esperança e bondade. Que Jesus nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre. O meu muito obrigado a cada coração que aqui me recebeu. Nesta emocionante palestra, Maíse Braga nos conduz a reflexões com sabedoria e sensibilidade, destacando que a existência material é apenas uma etapa passageira de nossa jornada evolutiva. A referência ao filme O Rei Leão e a frase "lembre-se de quem você é" tornam-se um chamado que ressoa além do contexto, trazendo à tona a consciência de nossa imortalidade espiritual, e o esquecimento desse aspecto é um convite ao desvio do propósito maior da encarnação. O relato comovente do encontro entre ela e Raul Teixeira, ambos marcados por limitações físicas visíveis, eleva o debate sobre a fidelidade ao ideal espírita. Ambos, enfrentando desafios físicos, mantêm o compromisso com a tarefa evangelizadora de forma inabalável. O episódio em que, ainda no hospital, Raul tem a visão de seu mentor Camilo, seguido por Dr. Bezerra de Menezes e por sua mãe desencarnada, é o testemunho de que o amparo espiritual não falha quando o servidor se mantém fiel à obra. A presença do espírito de José Grosso, também mencionado, é mais uma confirmação de que a mediunidade autêntica se sustenta em alicerces profundos da constância do dever.
Por isso Maíse denuncia com firmeza os hábitos de vitimização e estagnação que, por vezes, se infiltram no movimento espírita. A doutrina espírita nos convida à superação íntima, ao invés de cultivarmos o drama pessoal. O espírito é livre, mas somente quando assumimos o compromisso de crescer com alegria, mesmo diante das adversidades, é que alcançamos o verdadeiro progresso. A disciplina moral e emocional, como destaca a doutrina, é o instrumento mais eficaz para superar os desafios da vida encarnada. Raul Teixeira, sem dar lugar à autopiedade pelas sequelas de um AVC, representa um exemplo dessa fortaleza interior. O esforço por se reerguer, com dedicação integral à causa do bem, mostra que a superação verdadeira não vem da negação da dor, mas da escolha consciente de servir mesmo com ela. A força moral que decorre dessa decisão é um dos pilares do progresso espiritual. O chamado à fraternidade, com vigor e bom humor, destaca a importância do trabalho voluntário espírita. Não basta frequentar o centro, é preciso servir com alegria e compromisso. Essa reflexão nos convida a entender a grande responsabilidade que é viver de maneira digna, deixando o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Essa mensagem ganha ainda mais força quando se recorda a psicografia de Chico Xavier com a frase de Castro Alves: "No universo ninguém evolui a sós, a humanidade é a soma de todos nós." O progresso é coletivo e interdependente e a caminhada para ele liga o destino de cada um ao destino da coletividade. Maíse reforça que a fidelidade a Jesus não depende do reconhecimento externo ou da ausência de críticas, mas de uma postura interna, de adesão ao bem, mesmo quando somos incompreendidos. As leis divinas estão inscritas em nossa consciência, e a consciência iluminada será nossa guia para o progresso verdadeiro. É nela que repousa a bússola moral da humanidade. Despertá-la, purificá-la e guiá-la pela caridade e pelo dever é a missão de toda a alma em marcha. Por isso a transformação moral precede qualquer estado de felicidade duradoura. Com serenidade e firmeza, a doutrina nos lembra que a transformação espiritual não exige grandezas exteriores, mas constância no bem. Amar sem condições, servir com alegria e lutar com coragem são os instrumentos daqueles que buscam atravessar a vida com a alma em paz. Se, como disse Mário Quintana, não devemos fazer da vida um rascunho, o Espiritismo nos lembra que ainda há tempo de reescrever as páginas do presente com atitudes mais generosas, conscientes e fraternas.